do jornalismo atual em uma crise? Não, na verdade é o contrário. A minha visão é bem o oposto disso, né? Eu acho que as fake news, elas ajudam a valorizar o jornalismo. Quando eu estou falando de jornalismo, eu estou falando de jornalismo sério. Aquele jornalismo que exige um bom trabalho de apuração, um bom trabalho de checagem dos dados, dos fatos, dos nomes. Enfim, toda a informação tem que ser apurada e checada com rigor e com seriedade. E as fake news, eu comparo mais ou menos a um CD pirata, né, um DVD pirata. DVD pirata, se você comprar e passar no seu aparelho e quebrar, você não tem a quem reclamar. Ao passo que um DVD de uma empresa idônea que você compre e der algum defeito, você pode reclamar e trocar. A mesma coisa no jornalismo. Se você tem notícias que são divulgadas por uma empresa jornalística conhecida, né, que tem renome no mercado, né, ou então pelo blog de algum jornalista que também tenha renome, seja conhecido, ele tem um jornalista que tem um blog, obviamente, tem uma carreira a zelar. Ele não pode passar informações sérias, né, e graves que possam colocar em risco a honra, a vida de uma pessoa sem responsabilidade, né? Então você tem a quem cobrar. Ao passo que as fake news não tem dono. Não sabe quem produziu e as pessoas difundem de forma irresponsável, né? Então é claro que se eu quero ter uma informação que eu possa confiar, e mesmo que a informação esteja errada, eu posso ter a quem reclamar e pedir retratação, é o jornalismo sério, o jornalismo bem feito, o jornalismo responsável. Para as fake news, se eu leio, para quem que eu vou reclamar? Não tem dono, né? Não tem ninguém. Então o jornalismo ele ainda é muito mais necessário, acho que hoje em dia, justamente para você separar o joio do trigo, tá? Daquilo que é desvirtuado ou manipulado ou errado simplesmente, ou mentira por isso simplesmente, né? Daquilo que pelo menos foi apurado, houve um trabalho de apuração, um trabalho de detecção dos fatos e levantamento. Pelo menos você pode não, até não concordar, é só outra história, né? Você pode não concordar. Mas é claro que um jornal de grande porte, ele tem, um jornal, uma emissora de televisão, ele tem ali o seu respaldo, tem ali uma história por trás e não vai poder pegar uma notícia totalmente mentirosa e divulgar, né? Não vai, nunca eles vão fazer isso, porque isso seria acabar com a credibilidade, né? A mesma coisa com um jornalista de nome, não vai chegar e ficar escrevendo no blog dele uma coisa, mentira sobre alguém, porque aí também acaba com a carreira dele e a credibilidade. Ninguém mais vai ler o jornal, ninguém mais vai ler o blog do sujeito, ninguém mais vai assistir essa emissora, porque ela perde todo o respeito, toda a credibilidade que tinha antes. Tá? Você quer perguntar? Vou fazer uma pergunta. Professor, em questão dos leitores, o senhor acredita que as fake news elas influenciam os leitores de uma forma boa ou ruim, ou como influenciam no geral? Não, ela é que tá. Tudo tem dois lados, né? A princípio, obviamente, toda mentira, né, toda inverdade, ela tem uma influência negativa, né? Porque ela pode, é claro, nos faz ter uma ideia errada, falsa, sobre um fato, sobre uma pessoa, sobre um acontecimento. Então, desse ponto de vista, obviamente, é falso. Porém, no entanto, você pode, de repente, pensar que o fake news pode ser revertido por uma coisa positiva, porque ele pode levantar justamente o oposto, a verdadeira notícia, a verdadeira informação. Então, põe os pingos nos is. Então, ela pode servir de oportunidade, de pretexto, para que aí o trabalho jornalístico mais sério se antepõe e fala, não é nada disso, não foi isso que aconteceu, ele não falou nada disso, a verdade é outra. E expõe a verdade, os fatos. Então aí, é o que eu digo, tem os dois lados. É ruim, sim, porque dissemina mentiras, pode influenciar pessoas que leem esporadicamente, né? E, no entanto, pode também servir para reforçar a verdade, para corrigir os erros e reforçar a verdade. Enfim, tudo é meio assim, relativo, né? Tudo é relativo. É óbvio que notícias falsas, né, como fake news, obviamente não são desejáveis, né? Nós, como jornalistas, temos que sempre combater esse tipo de coisa, né? A gente luta pela verdade, não pela mentira. Mas se tem alguma coisa positiva, né, se houver alguma coisa positiva nas fake news, é a oportunidade da gente, então, revelar a verdade da mentira que foi passada. Certo? Professor, você acha que o maior inimigo do jornalismo hoje em dia são as redes sociais, pelo compartilhamento de notícias? Do ponto de vista de que você pode pegar de um site
de um site, uma notícia e compartilhar nas redes sociais, as pessoas acabarem não lendo o jornal ou não vendo televisão, lendo pelas redes sociais, aí você pode até dizer que talvez seja uma ameaça. Mas por outro lado, a gente também pode pensar o seguinte: se a pessoa realmente quer se informar com mais detalhes, dificilmente uma pessoa lê uma notícia muito extensa na rede social. Na verdade, o que a maioria das pessoas fazem é ler títulos e linhas finas, quando muito primeiro o livro. Elas, no caso, não querem ler uma notícia muito extensa. Então, seria interessante se isso servisse para incentivar as pessoas a lerem a notícia completa na revista de onde foi tirada, ou no jornal, enfim, né? E aí incentivar essas pessoas a lerem mais sobre aquela informação, né? Assim, claro, ela pode ser, a rede social pode realmente estar mudando a forma como nós consumimos notícias, né? Mas, devido ao fato de que eu não tenho como, a não ser, como eu falei, a não ser dos sites oficiais ou sites de empresas sérias, né, ou de blogueiros sérios que eu conheço, eu posso confiar. O que vem de onde eu não sei a origem, procedência, né, não posso confiar, não posso nem passar para frente. Na dúvida, não passe, não divulgue, né? E eu acho que, com o tempo, haverá um processo natural, né? Isso é como uma teoria da evolução. Naturalmente, aquilo que é ruim, aquilo que é nefasto vai sendo eliminado. E aos poucos vão sendo criados mecanismos para coibir esse tipo de coisa. E provavelmente a legislação, que está muito defasada, vai ter que ser extremamente atualizada e impor punições severas a quem divulgar fake news, né? Que ameacem a honra, ameacem falem verdades e mentiras que possam caluniar, injuriar alguém, alguma coisa assim, né? Eu acho que se tem uma coisa positiva também, outra coisa positiva das fake news é isso, é levantar, não o controle da informação, porque aí está o perigo, né? Nós não podemos aceitar que haja um controle da informação nas redes sociais. Por outro lado, tem que haver um filtro daquilo que é verdadeiro, né? E filtrar aquilo que não é verdadeiro e eliminar, né? Eu acho que isso faz parte do processo natural. Mas eu acho que com o tempo, eu vejo o que acontece com as redes sociais, aquilo que acontecia eu dei aula para vocês disso, né? Com os pasquins, em que você não tinha dono, né? As pessoas se escondiam atrás de pseudônimos e falavam todo tipo de... Ali já era fake news, só que no papel. Era fake news. Então fazia o jornalzinho lá falando mal da vida do outro, mentindo, inventando. Era fake news da época, né? Até que aos poucos isso começou, as pessoas acabaram dando mais credibilidade para isso e acabaram limpando a área para que realmente veículos mais sérios aí tomassem o espaço e diminuísse pelo menos, né, esse tipo de inverdade, de falsidade, de calúnia, de informação, de injúria. Tá certo? Obrigado. Tá bom, obrigada, professor. Obrigada. Nada, pessoal.